Olá, meus amigos, vamos começar mais uma live aqui. Hoje nós vamos conversar com a Thay Santana e a Simone Firmino. São duas autoras nacionais e são do Grupo Autorando. Eu também participo do Grupo Autorando. Então deixa eu mandar um aviãozinho aqui para chamá-las. Então a Thay é autora do Notas de Amor, é um livro de poesias. Ela publicou, foi o ano passado, né, Thay? Passado, sim. E a Simone Firmino, ela é autora do livro de romance Recomeçar. Está aqui. Foi publicado também, acho que foi em 2024. Mas ela também é poetisa. E eu, com o meu livro aqui, Até Onde Podemos Chegar, foi publicado em agosto de 2024. Recomeçar, da Simone Firmino, é um romance. Desde o nascimento, Nina Amaral era uma criança frágil e frequentemente atormentada por sonhos perturbadores. Apesar disso, ela tinha um desejo ardente de ser grande, mesmo aos 5 anos de idade. Com a saúde debilitada e sua família enfrentando dificuldades financeiras, poucos acreditavam em sua cura. Ela, no entanto, surpreendeu a todos. Rodrigo Estrada, por sua vez, tornou-se uma pessoa possessiva, descrente e destemida. Criado para o trabalho árduo, ele tinha um espírito aventureiro, mas tinha perdido a fé no amor. Ive, sua avó paterna, era a única pessoa com quem ele compartilhava seus perturbadores sonhos. Nos momentos de turbulência, ela usava seus dons para transmitir mensagens que ele relutava em acreditar. Em Recomeçar, um romance envolvente e emocionante, os caminhos de Rodrigo e Nina se entrelaçam, levando-os a uma jornada de superação e transformação. Com uma mistura de drama e romance, este livro cativa leitores adultos que apreciam histórias de superação pessoal e a busca por uma segunda chance. É muito lindo a história da Nina, eu recomendo aí. Está aí nas plataformas digitais, Amazon e demais plataformas, e também diretamente com a autora, é só entrar em contato, que aí você recebe autografado e com os mimos. É um prazer fazer live com você aqui no Instagram. Então, para quem não me conhece, bom dia. Meu nome é Tainara, mas o meu nome de autora que eu publico é Thay Santana. E esse é o meu livro que eu publiquei ano passado, Notas de Amor. É um livro de poesia. Ele tem 87 poemas. É o meu primeiro livro publicado, primeiro de muitos, com fé em Deus. Já estou trabalhando em alguns outros projetos também. E é isso, estou aqui, estou muito feliz de estar aqui para apresentar meu trabalho e para conhecer vocês. É sempre um prazer falar com você. E seus poemas são muito amorosos, delicados, você tem uma sensibilidade muito grande. Tá? Eu amei seus poemas. Indico aí, pessoal. Obrigada, eu estou até com o teu livro aqui também. A Diva tá falando que o áudio tá bom e tá te vendo, então o problema é só aqui comigo. Bom dia, Wilson. Seja bem-vindo. Vou mandar um avião aqui para Simone, que eu acho que ela deve estar dormindo ainda. Você não esqueceu, né? Simone. Vou mandar aqui só um minutinho. Vou ler a sinopse do seu livro aqui, Notas de Amor, que eu achei muito lindo. Eu decidi viver a minha vida, escolhi seguir o meu caminho. Eu barganhei com Deus e com o tempo. Eu escolhi ter um preço a pagar, decidi seguir meu coração. Talvez eu saiba o que há no final da caminhada, talvez não. Isso não importa. A hora é agora e eu tenho o que eu preciso. Eu sou amor, eu aprendo, eu caio, eu levanto, eu vivo, todo dia, repetidas e inúmeras vezes, eternamente. Eu sinto o que vem e o que vai, e faço parte dessa existência. Protagonizo minha história, começo e termino. Faço e refaço.
Me ponho no meu limite, sempre e a todo momento, Tudo bem. para que eu faça a diferença, principalmente para que a pressa de alcançar a bênção da eternidade e sentar à mesa com os escolhidos não se extinguia nunca, e para que eu seja somente amor, o mais puro amor, para que eu seja eu. Prepare-se para se emocionar e se encantar com esta jornada poética. Notas de Amor é uma ode à profundidade do sentimento universal que conecta a todos nós, o amor. Lindo, viu, Thalia? Você foi muito inspirada em escrever. Obrigada. Esse trechinho que eu coloquei na sinopse, na verdade, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi quando eu voltei a escrever. Assim, quando eu voltei a escrever ali em 2016, 2017, eu escrevi esse texto. E aí, quando eu fui publicar o livro, eu lembrei desse texto. Eu tinha feito outra sinopse, mas aí eu pensei, não, vai ter que ser aquele texto. E aí eu fui procurar para poder colocar no livro. Foi muito bem colocado, muito lindo, né? E é isso aí, né? A gente está sempre recomeçando, né? Aprendendo, evoluindo, Sim, muitas vezes errando, né? E aprendendo com os nossos erros. Nós sempre estamos em caminhada e procurando fazer o nosso melhor, né? A cada dia. sim, com certeza. Tem que ser, né? Sim, algumas pessoas não, né? Infelizmente, tem umas pessoas que têm que dar muitas cabeçadas, né, para poder aprender. É, é verdade. E, assim, às vezes a gente tenta ajudar, e se a própria pessoa não quiser ajuda, não tem como, né? Não tem como. Na verdade, não. Porque depende de cada um, né? Depende de Depende. nós. Toda mudança depende de nós. E a evolução também, né? Eu vejo assim, a gente vê na própria família, às vezes os casados, por exemplo, você quer tentar mudar outra pessoa, mas ela tem o próprio caminho e as experiências são diferentes, né? A educação é diferente. Então, cada um trilha no seu momento. Não adianta você querer forçar a outra pessoa a mudar se ela ainda não tem aquela maturidade, não viveu o que precisava viver para poder melhorar, né? Sim. Uhum. É por E isso às que vezes, é por isso que é importante, assim, estar no relacionamento com isso alinhado, né? Bem consciente disso. Eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas não têm consciência disso, né? Do quão importante é saber isso. E entender que é uma parceria, né? É uma parceria até a eternidade, não é uma coisa assim. A gente está vivendo, só que o mundo fala uma coisa totalmente diferente, né? A gente está vivendo um momento de altas taxas de divórcio, de até pelo que eu vi essa semana uma notícia, agora para se divorciar você não precisa mais nem que o seu companheiro esteja de acordo. Mas mesmo, não precisa. Mas uma pessoa sozinha pode decidir um dia acordar e falar, eu não quero mais estar casado. É exatamente o mundo que a gente está vivendo, infelizmente. pior, né? São as relações líquidas, né? Que eles falam, né? Além de, assim, eu já tenho um tempão que eu não vou num casamento, para te falar a verdade. O pessoal hoje não tem essa cultura, né? É assim, eu moro junto e se não der certo eu separo, né? E provavelmente você pensando dessa forma não vai dar certo, né? Porque nós temos os nossos defeitos, as qualidades, e assim, na primeira briga já quer separar, né? Não tem, não suporta, né? O processo, porque é com a maturidade, né? Que você vai se adequando ao casamento, cede de um lado, né? Conversa, dialoga, e as pessoas não estão tendo essa paciência, nem querem, né? Infelizmente. Tem muita imaturidade. Sim. Tá, e você escolheu algum poema aí para recitar para nós? Se Eu você quiser. até pensei em escolher, mas aí eu deixei assim para me inspirar na hora. Vamos lá, então. A Simone sumiu. Ei, Simone.
Então, o poema que eu vou ler chama Todo Lugar. Eu É vejo do você, seu livro, né? Notas de amor, é da página 48. certinho. Eu vejo você em todos, às vezes na maneira como sorriem, ou em seus modos gentis. Às vezes eles têm mãos minúsculas como as suas, um grande sorriso lindo e olhos brilhantes. Às vezes na maneira como eles falam comigo, às vezes na maneira como eles olham para mim. Muitas vezes em estranhos, pessoas que nunca mais verei. Outras vezes em meus queridos amigos mais próximos. E toda vez que neles vejo você, pisco 2 vezes para confirmar antes que passe. E eles olham para mim como se pudessem ver o que eu vejo. E eles olham para mim como se soubessem o que eu sei. E ao olhar de volta com o coração cheio, eu os agradeço por trazer você para mim, por para perto, por poucos segundos. Lindo! Foi inspirada. Você fez especificamente para alguém, pensando em alguém? Ou... Não, é muito sobre aquela sensação de você interagir com outras pessoas e te lembrarem e te trazerem uma sensação de, de outra pessoa, às vezes. Sabe? Assim, alguém que você ama, é, nesse sentido. Entendi, muito, muito inspirador, muito lindo seu poema. Você já está escrevendo algum outro? Tem mais projetos aí para esse ano? Como que tá? Oi, Rose, bom dia. Sim, eu estou escrevendo, na verdade, eu estou escrevendo bastante, mas assim, eu estou envolvida em muitos projetos, né? Não só de escrita. Então, eu tô organizando, assim, eu tô na fase de organizar. Comecei a organizar meus manuscritos, e aí, como eu uso o Google Notas, eu fui selecionar para dar uma geral, né? Para mim ter uma estimativa. E aí teve um dia que no dia que eu comecei a mexer nos manuscritos, eu tinha 900 notas no Nossa, Google. E aí eu mexi, quando assim, não são todos poemas, né? Então, assim, eu tenho que revisar tudo, não é tudo poesia. Mas que eu revisei, agora eu tenho 700 e pouco ainda para mim rever. E aí, dentro disso, eu pego o que é poesia, coloco lá no meu drive do manuscrito, separo por projeto, porque tem projetos que são diferentes. Então, assim, é um trabalho minucioso, né? Aí depois tem a questão de ler, de editar, porque assim, a gente escreve na hora da inspiração, mas aí às vezes, quando a gente vai ler 2 meses depois, meu Deus, o que foi isso que eu escrevi? mas a poesia é de momento, né, pai? Às vezes naquele momento você está sentindo aquilo, aí passa 2 meses e você já não está sentindo. É, Mas mas vai tocar o coração de alguém, né, que esteja ali naquele momento. sim, com certeza. Mas aí quando eu paro para olhar na questão assim da arte, né, da escrita mesmo, com quando passou o sentimento, né, quando passou o momento, eu consigo inclusive usar essa questão mais descritiva, né, tipo fazer uma edição onde eu coloco, né, algumas metáforas ou enfim, eu deixo mais bonito, né, para a leitura. Entendi. Então assim Uhum. é uma coisa que é minuciosa, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A refinar a nossa escrita, assim. É, exatamente. Agora, poesias é difícil, né, você pedir para alguém revisar, né? Porque vai muito do poeta, né? Do sentimento que ele quer passar ali. Não tem como você escrever, né? Pedir revisão de uma outra pessoa. Você pede ou não? Você mesmo que revisa. Eu reviso. A questão da revisão, para mim, seria mais ortográfica. Então, assim, por exemplo, a questão, assim, de pontuação, que muitas vezes, se bem que é muito livre, né? Dentro da poesia, a gente é Exato. muito... A questão é isso. Se a gente achar que ali vai uma vírgula, é porque aquele poema quer uma vírgula ali. Então, assim, É, falou também. Mas, assim, principalmente, para mim, no caso, eu vejo quando você está traduzindo seu livro, né, para o inglês. Eu também estou traduzindo o meu. Então, assim, por exemplo, na questão do inglês, eu vou pedir para alguém
revisar, né, para ver se tem alguma palavra que está errada. Porque assim, muitas vezes eu escrevo em inglês. E aí, só que eu não sou nativa. Então, Uhum. eu erros, né? Eu cometo vários erros na escrita. Então, é bom que tenha uma pessoa que tem um conhecimento da língua, o domínio da língua para rever isso e ver se tem alguma palavra que pode ser, né, mudada, enfim. Porque a Mas tradução no inglês às vezes não passa aquele sentimento que você quer passar, né? Fica mais no automático. Aí tem que ser uma pessoa que lê seu poema, entende para poder traduzir. sim, a língua ela tem uma nuance, né? Então, por exemplo, às vezes eu escrevo uma coisa em português e aí eu vou passar para o inglês e aí eu mudo uma coisa ou outra. No próprio inglês eu mudo assim, ah, não, eu acho que esse outro contexto vai transparecer o que eu estou querendo dizer, né, como autora. Então, assim, as línguas, elas têm as suas limitações, né? O português é muito vasto, né? Muito vasto, muito... A gente tem, graças a Deus, assim, um vocabulário muito vasto, mas não, mas tem as suas limitações, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns conceitos em inglês que eu gosto muito e que é muito que são poéticos no inglês e que no português a gente não tem, é, com o mesmo peso poético, né? Por exemplo, intertwined, eu acho lindo, que é entrelaçado. Só que parece que no inglês ele soa diferente, parece que realmente soa com o que se parece. E no e no português se parece com que se soa, sabe? É o É contrário. verdade, é verdade. É, então, assim, as linguagens, elas têm as suas limitações, né? E eu gosto de aprender com isso, assim, eu acho muito interessante. É rico, né? Um aprendizado. Muito bom. Você quer seguir só na linha de poemas ou você pretende começar a escrever romance e um outro tipo de literatura? Não, eu quero só poesia. Só poesia. Tinha me colocado como desafio para mim entrar na próxima antologia do Autorando, né? Nessa que vocês estão trabalhando agora. E Nessa aí eu eu não entrei, na terceira eu não estou participando, não. Eu participei só da primeira e da segunda, agora eles já estão na terceira, né? sim. E aí eu ia participar, até coloquei meu nome, entrei, enfim, certo. E aí depois eu falei, olha, Fábio, eu não vou conseguir. Mas consegue! Não, assim, pode ser, eu não posso falar que nunca, né? Porque pode ser É que um no futuro, desafio, né? pode ser que no futuro eu tenha tempo, né, para me dedicar a aprender isso, porque é uma questão de aprendizado, né? Ao contrário da poesia, que eu vejo às vezes até como um dom, né, que vem pra gente. Sim. É um dom, porque é coisa que eu fico assim, meu Deus, isso não poderia ter saído de mim. Mas Bom, eu me encontrei com a poesia foi depois que minha mãe faleceu. Antes eu escrevia era textos, né? Aí eu comecei a escrever o que eu sentia, né? E aí que eu me identifiquei com a poesia. Porque antes eu nem imaginava em escrever poemas. Eu pensava e tinha iniciado dois romances, né? Queria concluir eles, mas a vida foi me levando por outro lado e aí eu não consegui. Mas agora eu já estou lançando o segundo livro de poesias, porque quem escreve nunca para, né, Thay? Então eu já tinha vários poemas. E aí eu revisei, já mandei para a editora, e estou esperando a revisão deles. E ah, estou começando a revisar o meu livro de romance que eu tinha iniciado antes. Então agora eu quero publicar um romance. E publiquei esses dois contos, aí você já falando. Eu vou mostrar aqui o livro, o do último, né? Fragmentos do Tempo. Ficou linda a capa, né? então eu E vou aí mostrar que eu tenho ele aqui. eu participei, a esse que é o Juvenal Prisioneiro da Mente. E aí são 18 autores, né? Quem quiser adquirir, tá aí no site do Autorando e na Amazon. Com muito bonitos contos e interessantes. É uma viagem no tempo. Fazer vocês viajarem aí através das histórias. Eu tenho aqui de gerações. As melhores coisas.
As melhores coisas que você me deu não podem ser vistas, seguradas pelas mãos ou mantidas em um cofre. As melhores coisas que você me deu, às vezes nem conseguem ser mantidas pela minha memória falha, ou pela alegria do meu coração no momento de recebê-las. As melhores coisas que você me deu só podem ser lembradas quando esquecidas, mas você continua me dando, e elas mantêm a minha alma aquecida no espaço entre nós. As melhores coisas que você me deu são tão preciosas. Desculpe-me por muitas vezes esquecê-las. Sou grata por sua generosidade voluntária, mas com o meu estado de ser falho, eu não posso deixar de me perguntar se te dei coisas boas também. Com certeza, sim. Muito lindo o seu poema. E transmitimos, né? Compartilhamos coisas boas, recebemos e damos, né? Mas eu acho que faz parte dos relacionamentos interpessoais a gente se perguntar se a gente realmente está sendo melhor para todos aqueles que a gente ama, né? Eu acho que esse poema ele é muito vasto, porque ele é muito sobre, pode ser sobre qualquer tipo de relacionamento. Ele é sobre todo relacionamento que a gente tem, todo vínculo que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Então pode ser da família, um amigo. Então, assim, eu acho que faz parte, assim, da nossa, da nossa tarefa, né? Como pessoas dentro da nossa agência, de um relacionamento, de um vínculo, a gente se perguntar se a gente está sendo o melhor para o outro, porque muitas vezes a gente se sente tão grata, porque às vezes as pessoas podem ser tão boas para a gente, assim, além daquilo que a gente imaginava ser possível. E aí a gente se sente assim tão grato que a gente quer ser melhor ainda do que a gente já foi, para É. poder retribuir isso. Eu acho que esse poema é sobre isso. Até na questão de mãe, né? Você não é mãe ainda. Mas, assim, a gente questiona muito, né? Se você está fazendo melhor para o seu filho. E acho que muitas vezes a gente erra muito querendo aprender e dar o melhor, né? Na educação. Até eu estava ouvindo um psicólogo falando aí sobre os adolescentes, né? Que é uma fase muito difícil e tal. E aí falando, adolescente sempre foi adolescente e vai ser. Quem está mudando são os pais, né? Às vezes a gente quer fazer tudo pelos filhos e ao invés de você estar ajudando, você está tornando o filho mimado. E aí vem aí, como está tendo muita ansiedade, depressão, né, tanto de transtorno que está aumentando, suicídio, tudo. Então você quer fazer tudo pelo filho, às vezes o que você não teve antes, você quer dar para os filhos, mas nós também temos que aprender a falar não, né? Para o crescimento deles, porque eles não vão ter tudo na vida, né? Vai receber muitos nãos da vida. Estou revisando meu novo livro, né? E ele vai ser com o título Uma Dose de Amor, por favor. Muito lindo esse título. Gostou? Eu fiquei inspirada na hora que eu coloquei esse título. Falei, todo mundo precisa, né? De uma dose de amor. Todos nós. Então, deixa eu recitar um poema que está no início do livro, só para dar uma pitadinha e um gostinho. Amor. O amor está ao nosso cotidiano. Não precisamos buscá-lo longe. Está no sorriso de uma criança, no café delicioso compartilhado com a família, na comida feita com carinho pela mãe, no olhar amoroso da mãe para com seu filho, no abraço caloroso de um amigo, no beijo apaixonado, no vento que toca os cabelos, no canto dos pássaros, na chuva que cai no chão árido, na natureza que se renova a cada momento. O amor está sempre ao nosso lado, nós que não percebemos. Nascemos do amor, vivemos para amar e ser amados. Sem amor, o mundo sucumbiria ao caos e não mais existiria. Pare, perceba, sinta, ame. Isso aí. Muito lindo.
Eu acho que muitas vezes a gente não para, né, para perceber, né? Muitas vezes a gente reclama demais e, assim, temos que ser gratos, né? O Sim, amor está nas pequenas coisas, né? Na natureza, em Deus, né? Que deixou tudo aí gratuitamente para nós. Então, acho que temos que perceber isso aí. eu vou recitar uma poesia que escrevi sobre Nossa Senhora, ano passado. Ó, que lindo. Você é Muito, devota de Nossa Senhora? sim. Eu sou também consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Eu tô. Também. Minha mãe teve um parto muito difícil do primeiro filho e perdeu. E aí eu sou a segunda, né? E aí ela fez a promessa à Nossa Senhora Aparecida. Eu sou um milagre de Nossa Senhora. Que lindo. Que lindo. O nome da poesia é Minha Mãe é Sempre Bela. Ó, Todo que sonho, lindo. todo sonho destonado de um casamento sagrado em seu ventre resolvido, em teu coração exaltado. Fostes de primeira bela noiva, da mais pura glória revestida, redimindo-nos do desejo por aquilo que é finito. Resolveste o mistério, caminhaste o caminho, nos entregaste o nosso mestre, nos guiastes, eu li errado, nos guiastes ao Altíssimo. Eu acho que Nossa Senhora está sempre intercedendo por nós e ela me acompanha a vida toda. Eu tive um acidente de moto em 2002, né? Foi muito grave. Eu falo que foi um milagre de Nossa Senhora, porque peguei infecção hospitalar, fiquei 8 meses afastada do trabalho. E assim, quando eu caí, estava no chão lá, porque nós batemos no tanque de um caminhão-baú. Eu estava de carona com meu esposo. A primeira coisa que eu lembrei foi de Nossa Senhora. Assim, Nossa Senhora, me salve. Meu filho era pequeno, né? Tinha 3 anos de idade. E tenho certeza que ela estava comigo o tempo todo. Que lindo. Acho que a fé nos salva e nos ajuda a vencer muitos obstáculos, né, na vida. Vou recitar um aqui sobre o tempo, enquanto você procura também um outro para a gente ir encerrando. É um questionamento sobre o tempo também, vai estar no meu novo livro. O tempo. O tempo é o que temos de mais precioso. Então, por que desperdiçarmos com coisas inúteis, fúteis, com pessoas que não nos acrescentam nada? Vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Fazer o que nos torna felizes. Dar afeto, atenção, carinho às pessoas à nossa volta. Não sabemos quanto tempo temos, quanto tempo de vida nesta terra. Podemos partir daqui 5 minutos, 1 hora, 5 anos. Por isso, o tempo é valioso, precioso. O tempo não volta, o tempo não acelera, o tempo é agora. Viva o presente, viva o momento, ele é todo seu. O Uau, lindo. que nós temos é o momento presente, né? Realmente, realmente. Quando a gente passa por igual eu passei por uma perda assim, muito repentina da minha mãe, eu acho que a gente começa a valorizar muito mais, né, os momentos presentes, porque a vida é tão cíclica, né, inconstante. Às vezes você está no auge, você está bem, de saúde, de repente, né, pode vir uma doença e acontecer algum acidente, alguma coisa. E assim, ninguém nunca está preparado. Então, acho que nós temos que valorizar e dar afeto e amor no agora, no momento presente. Já escolheu um outro poema aí, tá? Para nós? A gente vive como se a gente tivesse toda a vida, né? E como se todas as pessoas fossem durar para sempre, viver para sempre. Para sempre. Às E vezes a gente quer encontrar com um amigo e tal, e fala, ah, não, tem tempo não, deixa pro mês que vem, deixa, né? Nunca arruma tempo. Né? E às vezes pode ser tarde depois, né? uhum, é até um pouco mesquinho, né, da nossa parte. Muitas vezes. Exatamente. Nós vamos aprendendo. Eu confio no meu amado.
e na dança que ele me guia. Sobre o salão do tempo e do espaço. Em meu coração eu sinto a angústia de estarmos separados. Espero insistentemente me tornar uma perfeita oferenda de amor, ontem, hoje e sempre. Maravilhoso. É isso aí. Como eu digo, viemos para amar e ser amados, né, em todas as circunstâncias. Você quer deixar alguma mensagem para os novos escritores que estão iniciando também, né? Porque, assim, é uma carreira muito difícil. Eu pensei que fosse mais fácil vender livro. Você tem essa dificuldade ou não? Eu falo assim, além de escrever, a gente tem que fazer curso de vendas, né? Tem que aprender a vender. Na verdade, a minha dificuldade é eu lembrar que eu sou escritora. Mesmo. Às vezes Você não internalizou isso ainda, não? um livro que eu tenho que divulgar, porque se eu não divulgar, as pessoas não vão saber. Então, É, assim, a dificuldade geralmente é essa. Eu publiquei meu livro e tá aí, entendeu? Eu esqueço a, comemorativas, eu esqueço de divulgar. a E eu gente acho importante. Então, assim, a minha dica para os novos escritores é divulguem o seu trabalho. façam cursos de marketing. Muito importante divulgar, fazer, né, campanha de tráfego pago, parceria, né, ter outras pessoas lendo o seu livro e dando as opiniões, assim, feedbacks, é muito importante. E não desista, porque se é seu sonho, se você sente que você quer deixar a sua marca no mundo, deixar um presente para as pessoas, porque a gente está falando aqui sobre como a vida é efêmera, né? Então, assim, se a gente quiser deixar um presente para as pessoas que a gente ama, né? Para as pessoas que nos amam, é, vale a pena. Vale a pena a gente correr atrás disso, sabe? Vale a pena. Eu faço. Se você conseguir transformar, né, a vida de uma, duas, três, independente da quantidade de pessoas, já valeu a pena, né? Assim, antes de eu publicar meu livro, eu ficava com muito medo, assim, do julgamento. Eu acho que todo escritor tem esse receio, né? Ah, o que as pessoas vão falar, o que vão achar de mim e tal. Mas aí depois que eu publiquei, eu recebi tantos feedbacks positivos, e, assim, de pessoas que falaram que superaram, que ajudou, né, a passar um momento difícil. Então a gente tem essa gratidão e a certeza de que valeu a pena enfrentar, né, tudo isso aí. Sim. E participar de feiras também, né? Tá. Aí na sua cidade tem? Qual que é o nome da sua cidade? Então, lá em Santarém, antes Santarém. de eu publicar o meu livro, teve uma feira do livro, né? E aí no ano que eu publiquei, que foi ano passado, não teve. Não Aí teve. agora eu me mudei para Marabá e aí eu não sei ainda. Eu me mudei recentemente, então ainda não sei, mas eu vou procurar saber. Para mim está sendo legal porque tem a questão da faculdade, né? Dentro da faculdade tem muitos movimentos. Inclusive, semana retrasada teve um sarau lá na faculdade. Oh, E, legal. assim, tem esses movimentos, né, estudantis, assim, eu acho que é legal também. Inclusive, para quem escreve, eu acho que geralmente esses eventos eles são abertos, né, para qualquer pessoa, não é só para quem é discente. Então, para um autor ir lá e participar, recitar um poema, sempre é microfone aberto. Eu acho que é bom também estar sempre procurando assim esse tipo de evento. É isso, basicamente. Eu ia falar É, alguma coisa, esqueci. aqui em Passo eu participo, chama Slam Fatos, é um grupo de poetas, e todo final de mês, no sábado, último sábado do mês, a gente declama poemas lá no teatro. É aberto também para quem quiser participar. Então Ah, está sendo muito bom, sabe? E agora, dia 11, 12 e 13, vai ter uma feira artesanal aqui em Patos, e a cidade também é pequena, né? 160 mil habitantes. Eu acho que nunca teve feira de livros assim da cidade mesmo. E aí eu vou participar. Então vai ser a primeira feira aqui na cidade que eu vou participar. Estou muito animada. nossa, muito, muito incrível.
Eu lembrei que eu ia falar que a questão que você disse sobre é, o impacto, né, daquilo que a gente escreve. E eu pensei assim, por exemplo, nas mensagens que eu recebo, assim, eu acho que faz totalmente valer a pena, assim, quando alguém lê o livro e do nada manda uma mensagem. Nossa, eu gostei muito desse poema aqui, ele me tocou muito, muito obrigada por ter escrito. Essas coisas assim, sabe? Da pessoa falar assim, nossa, tô tendo assim um momento de reflexão. Eu acho que é muito. É o que faz valer a pena, sabe? Então, assim, É, não importa. Claro, né, que é assim, financeiramente falando, se a gente quisesse, se a gente fosse um best-seller, é bom, né? seria bom, mas assim, olhando pela perspectiva de valor mesmo, desse valor que não tem um valor é, material, que é essa questão da proximidade ali com o leitor, do leitor, né, se sentir livre em te mandar uma mensagem, e ter esse impacto real na vida das pessoas, eu acho que, para mim, é o que faz valer a pena. É motivador, né? Porque às vezes a pessoa lê o livro ali, tocou, mas não comenta. Mas esse comentário, esse feedback é muito bom para nós, né? Porque tem dias que a gente fica meio assim, né? Nossa, será que eu estou no caminho certo, né? E aí tem uma mensagem dessa e você já anima e fala, não, é isso mesmo que eu quero. E a gente escreve por amor, né? Então, também temos que ter a nossa motivação. Porque muitas Com vezes também a gente fica esperando, né, o feedback, apoio da família, muitas vezes dentro da família ninguém apoia, né? Eu, por certeza. exemplo, parei de trabalhar, porque eu estou quase aposentando, estou dedicando à escrita, mas ainda não consegui fazer uma rotina, assim, com muitas horas para poder escrever, né? Então, às vezes, dentro da família fala, não, você está à toa, você não está fazendo nada, você pode ir fazer isso, aquilo, outro. Não considera a escrita, escritor como uma profissão, né? É difícil, né? Em casa, meu pai, se deixar, ele vende meu livro para todo mundo. Onde a gente vai, ele fala do meu Que bom. livro. Qualquer lugar que a gente tiver. Quando a gente viajou no carnaval, ele fez amizade com. Lá conversando assim com o dono do hotel que a gente estava, e aí ele falou: minha filha escreve, não sei o quê. Orgulho. Eu E ele sa- comprou. Comprou? Que bom, mãe. Não, eu também ofereço. Eu saio de carro, meu carro tem uma caixa de papelão cheia de livro. Você não pode perder a oportunidade, né? E nós que temos que divulgar nosso trabalho, então temos que fazer o marketing. Com certeza, Uhum. Recita um poema aí para nós, ô Thay, para encerrar. tá bom. Eu tenho um coração e não tenho medo de usá-lo, é do meu livro. Tenho um coração e não tenho medo de usá-lo. Eu não vou mantê-lo em uma prateleira, só para te deixar confortável. Mas não temas, também não vou usá-lo para te machucar. Eu tenho um coração e não tenho medo de usá-lo. Você pode me chamar de selvagem ou temer os passos em meu quintal, mas por favor, não. O jardim foi feito para você. Eu tenho um coração e não tenho medo de usá-lo. E eu vou repetir até que você possa finalmente entender o quanto eu te amo e o quanto eu me importo. Quanto eu quero consertar o seu coração, quanto eu quero confortar a sua alma, quanto eu quero enxugar a sua tristeza, quanto eu quero viver para te fazer feliz. Eu tenho um coração e não tenho medo de usá-lo. E você não deve temer também. Você não deve temer também. Esse foi o poema que eu mais amei do seu livro, você acredita? Mesmo. Porque meu lema é ame sem medo de ser feliz, né? E você demonstrou isso aí no seu poema. Não tem medo de usar o seu coração, né? Para amar, fazer coisas boas, independente do que a outra pessoa vai receber. Eu amei esse poema. Parabéns. Um amor que surpassa qualquer tipo de medida, né? E de Isso. precaução, né? Não tem medo de existir.
E Agora, não temos que ter medo, né, de amar, de jeito nenhum. porque, igual a gente estava comentando, às vezes as pessoas passam por um trauma, por um relacionamento difícil, né, não só amoroso, e aí endurece o coração, né? Falar, agora eu vou ser fria, eu não quero relacionamento, eu não quero amar ninguém, porque dói, porque sofro. Mas será que a vida será mais fácil se você não amar? Fica aí, né, esse questionamento. Sim. Eu acho que não seria, né? Aí, eu agradeço você, a disponibilidade aí, foi muito bom, tá? Você está de parabéns com o seu livro, né? E estamos aí ansiosos, aguardando o próximo, E tá bom? eu agradeço muito também pelo convite, muito obrigada. Também estou ansiosa para ler seu próximo livro. É sempre um prazer estar aqui na live com você. Agradeço todas as pessoas que acompanharam aqui até agora, e as pessoas que vão assistir também. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu espero que contribua aí para as pessoas refletirem, né? E assim que você lançar outro livro, vamos marcar, né? E aí, os novos escritores, não desistam, persistam, seja a sua própria motivação. E se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, né? Que você vai conseguir e vai ajudar muitas pessoas aí com a sua escrita, a sua literatura. Muito obrigado, Thay. Um beijo no coração, tudo de bom para você. Para você também. Tchau. Muito tchau, muito obrigada a todos aí que ficaram até o final. Um beijo para vocês.